Fala, Tricolada! E aí? Complicado, né? Meu nome é Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao canal Tricolada. Vamos tentar entender como o Fluminense perdeu esse jogo pro Figueirense. 1-0 aos 38 minutos, gol do alemão. O Fluminense agora precisa vencer por 2 gols de diferença, vitória simples, o jogo vai para os pênaltis. O empate é do Figueirense, o Fluminense conseguiu complicar a sua vida. O Fluminense nesse ano de 2020 teve a proeza de ser eliminado pelo União La Calera. Agora parece que o Fluminense vai conseguir uma outra proeza, ser eliminado pelo Figueirense, por esse Figueirense, e jogou muito mal. O Figueirense jogou muito mal esse jogo contra o Fluminense, se encontrou lá no segundo tempo, na metade final, né, do segundo tempo, mais por facilidades que o Fluminense lhe deu, não por méritos do Figueirense, mas eu vou chegar lá para falar sobre isso. Então a situação do Fluminense se complicou de vez. Antes de entrar num assunto da análise do jogo, peço encarecidamente que vocês deixem o like no vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e comentem lá nos comentários o que vocês acharam dessa derrota do Fluminense por 1-0 para a equipe do Figueirense. Vamos lá. Primeiro tempo, o Fluminense começou jogando no campo do Figueirense, pressionando o Figueirense, tirando espaço, impedindo que o Figueirense saísse com a bola. Também não parecia muito interessado o Figueirense a sair para o campo do Fluminense. O Fluminense dominou o meio de campo, mas aquele domínio enganoso do Fluminense que não leva perigo a gol de ninguém. Somente para vocês terem um exemplo, o único lance perigoso do Fluminense, que é muito pouco para a história do Fluminense, para a grandeza dessa camisa, foi somente aos 46 minutos do segundo tempo, numa cabeçada do Marcos Paulo. Foi o único momento que o Sidão teve que se virar para fazer alguma defesa nesse primeiro tempo. Primeiro tempo ruim do Fluminense, primeiro tempo horroroso, que só teve um lance de perigo ao gol do Figueirense. 45 minutos jogados no lixo, Wellington Silva mal, Evanilson mal, Marcos Paulo foi o único que levou perigo nesse lance, mas também foi muito mal, o Nenê também muito mal, e por aí vai. Daí no segundo tempo, o nosso bravo Gilberto, que nos 13 primeiros minutos, ele e o Hudson tomaram um cartão amarelo, com 13 minutos de início do jogo. Daí a gente ficou com o coração na boca, porque a cada dividida, a cada falta do Gilberto ou do Hudson, a gente pensava que o juiz ia expulsar, porque ele amarelou logo os dois jogadores lá de defesa, logo no início do jogo. Daí o Gilberto saiu no intervalo, entrou o Julião, pensando eu que ele tinha tirado o Gilberto para evitar uma expulsão, mas não. É pior a notícia ainda, que o Gilberto sentiu um problema na coxa, e vocês sabem muito bem que é o seu reserva imediato. Aí começou o segundo tempo, o Flu começou pressionando, daí o Fluminense deu uma leve melhorada no segundo tempo, que é muito pouco. Atacou, aos 4 minutos o Marcos Paulo perdeu um gol sozinho, ele e o goleiro. Alguém precisa orientar o Marcos Paulo, ele tem 18 anos, está na seleção portuguesa, é um craque de bola. Centroavante, atacante, está com a bola no pé, bota a bola na rede, depois você resolve com bandeirinha se foi impedimento ou não. Isso é a responsabilidade do bandeirinha marcar o impedimento ou não. Você não pode ficar em dúvida. Bola caiu no teu pé, tu incesta, depois a gente vê que bicho dá. Mas o Marcos Paulo parece que se achou impedido e não estava, e perdeu um gol claro aos 4 minutos, dando um peteleco pro gol. Aí o Fluminense continuou na sua jornada do falso domínio. O Fluminense é um time mandrake no meio de campo, não tem criação, não tem jogador que crie jogada, um meio de campo sem armadores. O Nenê numa noite ruim, já percebi isso. Tem 3 jogadores no meio de campo. O Iago foi muito bem na marcação, o Hudson razoavelmente bem, mas se o Nenê tiver mal, ele já não é armador, mas se ele tiver numa noite infeliz como estava no jogo de hoje, meu amigo, o meio de campo do Fluminense inexiste. Para piorar, a bola chegava no Wellington Silva, ele não dava sequência à jogada, atuação péssima. Evanilson não levava perigo a ninguém. Eu não gostei. Se você gostou, meu amigo, respeito, mas a Evanilson foi muito mal. O Wellington Silva, idem. Aí o cidadão chamado Odair, ele fez uma substituição aos 23 minutos, em que ele tira o Marcos Paulo, o único rapaz do ataque que levou um perigo para a equipe do Figueirense. Isso no final do primeiro tempo. E no início do segundo tempo perdeu um gol incrível, mas era o único que levava perigo ao Sidão.
Ele tendo o Wellington Silva uma atuação horrorosa, o Evanilson indo, ele vai e me tira o Marcos Paulo, que poderia fazer a função de centroavante, caso o Evanilson saísse, ou podia jogar no meio de campo para ajudar o Nenê, que estava mal na armação. Ele me tira o único jogador com mais recurso do ataque. E a gente ficou no campo com o Wellington Silva e com o Evanilson. Aí ele me fez essa substituição ridícula. O problema não foi o Pacheco ter entrado, eu até colocaria o Pacheco, mas eu colocaria o Pacheco no lugar do Wellington Silva ou no lugar do Evanilson e deslocava o Marcos Paulo para a posição de centroavante. Errou também foi quando o Fluminense tomou o gol aos 38, aí ele tirou o Wellington Silva, um dos atacantes, e colocou o Ganso, um jogador mais lento, no meio de campo. Também achei que ele errou. Eu colocaria mais um atacante. Eu tiraria um atacante e colocaria outro. Tiraria o Wellington Silva e colocaria outro atacante. O Fluminense está naquele rame-rame, naquele futebol ridículo, nós dominando o meio de campo, mandando no jogo. Não sei o que deu na cabeça dos jogadores, se eles acharam assim, vamos ganhar esse jogo, vamos levar para o empate. Parecia que passou isso em algum momento, passou na cabeça dos jogadores aos 30 minutos do segundo tempo, que eles poderiam embromar esse jogo, diminuir o ritmo, embromar para levar até os 45, o juiz acabou o jogo 0-0 e eles decidiram no Maracanã. Aí o Figueirense deu um ataque, deu outro, deu uns 2 escanteios seguidos. Daí o Figueirense, opa, eles não querem mais jogar, vamos jogar? Daí o Figueirense deu uma pressãozinha no Fluminense, aí a torcida do Figueirense veio junto. E por consequência, para você ver, o Fluminense provocou a melhora do Figueirense. O Figueirense foi muito mal no primeiro tempo, foi mal no segundo tempo, só deu uma melhorada aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Fluminense abandonou o jogo inexplicavelmente. E o daí tem que corrigir isso aí, esses apagões que acontecem no Fluminense. Aí, meu amigo, bola na área, goleiro, bola na pequena área, o goleiro sai de tapa, sai de soco, sai de kung fu, sai de bicicleta, mas tem que tirar na pequena área do Muriel. Ele saiu mal do gol, o Matheus Ferraz perdeu na cabeça pro alemão, 1-0 Figueirense. Aí, meu amigo, um time que já estava jogando mal, com substituições equivocadas. Aí 1-0 no placar, agora complica um jogo todo de volta pro Maracanã. Daí a torcida do Fluminense não precisa passar por esse estresse logo no começo do ano. Fomos eliminados na Copa Sul-Americana por um time pífio, União La Calera, ninguém conhece. Agora, nesse time muito inferior, o Figueirense é muito inferior aos times que ele já teve em sua história, jogo tranquilo para o Fluminense ganhar essa noite, e o Fluminense complica uma decisão, vai encontrar um Figueirense que joga com 3 volantes lá no Maracanã, vai se fechar. O Fluminense não tem meia de armação, não tem armador nesse meio de campo do Fluminense, ele vai precisar mexer nesse meio de campo, acrescentar mais um armador, tirar um dos atacantes. Não adianta nada, meu amigo, você ter 3 atacantes e os 3 atacantes jogarem sem assistência, sem a bola chegar no ataque e atuarem do jeito que atuaram. Aí complicou um jogo fácil, um jogo tranquilo, em que o Fluminense jogasse um pouquinho a mais, um pouquinho melhor, com mais atenção, com mais tesão de Copa do Brasil, teria vencido esse jogo, no mínimo teria empatado. Agora o Fluminense tem que sentar e conversar. Não pode o Fluminense jogar como tem jogado no ano de 2020, nessa gangorra. Joga um jogo bem, joga um jogo mal, joga um jogo bem, joga um jogo mal. Daí vão me dizer assim, Alexandre, mas o Fluminense tem jogado bem contra times pequenos do Campeonato Carioca. Só tá pegando baba. Amigos, o Fluminense fez um segundo tempo bom contra o Flamengo, muito bom contra o Flamengo, fez um jogo muito bom contra o Botafogo. O Figueirense, com todo o respeito que eu tenho ao Figueirense, não é tão bom assim, tão melhor do que muitos times pequenos aqui do Rio de Janeiro, mas não é mesmo. Lucas, Arouca, Marquinhos, muito mal no Vasco, muito mal no Fluminense, o Fluminense dispensou ele. O Lucas no final de carreira, não dá para entender o Fluminense ter perdido esse jogo e complicado uma classificação. Mas amigos, daí a tua batata não vai só fritar, ela vai torrar se você não ganhar do Figueirense aqui no Maracanã por 2 gols de diferença. É inadmissível, a gente engole a eliminação para a União La Calera pela Copa Sul-Americana. A gente engole, a gente desce seco. Mas, meu amigo, ser eliminado por esse time do Figueirense na Copa do Brasil, na 3ª fase, aí é para fechar o caixão dessa comissão técnica e dispensar a rapaziada e procurar um novo treinador, porque não merecemos isso.
A torcida, eu creio que vai fazer a sua parte, vai todo mundo pro Maracanã, vai apoiar esse time até o último minuto, até a gente conseguir a classificação, mas o Fluminense precisa acordar. E os jogadores também, porque Copa do Brasil é coisa séria. E o prejuízo tá batendo na porta. Acorda, Mário. Acorda, Odair. Rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês. É uma pena terminar o vídeo, ter um vídeo de derrota, como foi esse jogo contra o Figueirense, o Fluminense principalmente jogando muito mal. Mas peço, antes de terminar esse vídeo, que vocês deixem o seu like, que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Melhora, Fluminense. Tá ruim de aturar. Fui!